Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo O Problema Não É Pessoal, é Institucional, por Wendy McElroy. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que me seguem aqui pelo YouTube, ou pelo Rumble, ou os que me escutam pelo Spotify, o Google Podcasts e as outras plataformas de podcast. E principalmente a todos aqueles que me seguem pelo Odysee. O Odysee, para quem não sabe, é uma plataforma concorrente ao YouTube, né, sem censura, e que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Apenas assistindo vídeos, né, antes de eu me tornar um produtor de conteúdo, eu consegui, por um período curto de 2 meses, ser remunerado em $10, apenas por assistir vídeos, assistindo aí na média uns 2 por dia. Então, é muito interessante para você que não conhece, vá conhecer. Eu vou deixar o link para inscrição no Odysee aqui na descrição do vídeo, né? O primeiro link, primeira frase que vai ter vai ser o link para inscrição lá no Odysee. Vocês se inscrevem através desse link e já começam a assistir vídeos e vão ser remunerados. Espero que assistam bastante vídeos, principalmente os meus e os do canal do Instituto Rothbard, e assim você ajuda a nós também. Ao ver os vídeos lá no Odysee, você pode dar uma caixinha, né, uma gratificação aos produtores de conteúdo. Então, se você está assistindo pelo Odysee, clique aí no tip e mande uma gratificação aí pra gente. Como não é feito em real e não tem uma taxa de transação muito grande, você pode mandar quantias pequenas também. Ou, se preferir, você pode doar, e também está na descrição do vídeo, a minha carteira de Bitcoin ou a minha carteira de Nano. A Nano é a minha moeda predileta, né, minha criptomoeda predileta, porque ela faz transações instantâneas e sem taxas, né? Então você pode mandar uma quantidade pequena de moedas, você pode consumir o seu cafezinho. Nano é realmente uma moeda pronta aí para o mercado. O Bitcoin também é muito bom, mas o Bitcoin tem as taxas de transação, então se você quiser doar uma quantia pequena, a Nano é mais viável. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a falar sobre a autora do artigo, que é a Wendy McElroy. A Wendy McElroy é uma grande libertária. Ela é parte do Laissez-faire Club. Ela é escritora, conferencista, articulista e freelancer. E ela tem diversos artigos publicados já no nosso instituto, no Instituto Rothbard. Você pode visualizar ali. Eu com certeza vou ler outros artigos dela muito em breve. Ela tem artigos maravilhosos. Esse artigo sobre o passaporte também é muito bacana. Todos os artigos dela são muito interessantes. Vale muito a pena ler os artigos da Wendy McElroy. Leiam. Não esperem por mim, não esperem a minha leitura, vão lá vocês e leiam no Instituto Rothbard. Para quem não sabe pesquisar, você pode ir por 2 caminhos, né? Você clica ali na página inicial, tem os autores, né? Você pode procurar pelos autores ou pelo nome do artigo também. Então, sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. Meu marido é um bom homem. Tal afirmação indignada chegou a mim por meio de um e-mail enviado por uma conhecida para quem eu havia explicado o motivo de eu ter rejeitado o sistema público educacional. A saber, em vez de educar as crianças, o sistema público as doutrina e ensina a prestar obediência servil e irrefletida ao Estado. Por acaso, o marido dela era professor do sistema público. Nós também, qualquer libertário, né, que esteja aí nessa luta há um tempo e que não tenha medo de expor suas opiniões, acaba recebendo esse tipo de crítica, né, ou de resposta, né? Então, nós sempre advogamos que os funcionários públicos são parasitas ou que eles fazem o mal para a sociedade. E aí as pessoas que têm algum conhecido ou conhecem alguém que é funcionário público ficam, às vezes, chateadas conosco, né? Então elas falam, não, mas o meu pai, ele é funcionário público e ele é um bom homem. E esse artigo todo vai tratar sobre isso, né? Eu não vou encerrar já os argumentos, mas todo esse artigo vai tratar sobre isso, sobre a resposta a isso, né? Como assim? Se é um amigão seu que está falando isso, você confia na opinião dessa pessoa e ela está falando que realmente tem uma pessoa lá dentro do Estado, uma pessoa que trabalha para uma repartição pública, obviamente, né, que não seja um coletor de impostos, alguma coisa assim, mas que trabalha para uma repartição pública, e ela está te dizendo que
esse parente ou esse amigo dela, esse conhecido dela, é uma boa pessoa. Pode haver uma boa pessoa lá dentro? Como é que funciona isso? Então nós vamos, durante esse artigo, nós vamos discutir esta questão. Minha posição não é pessoal. Fazer uma análise do papel desempenhado por um indivíduo quando ele se alista no aparato estatal não é o mesmo que fazer uma condenação de seus motivos ou de seu caráter. Se fosse, tudo seria muito mais fácil. Eu apreciaria enormemente se todos os agentes do Estado adotassem aquele bigode encurvado nas pontas, utilizassem chapéu preto e gargalhassem como a bruxa malvada do Oeste. Seria mais fácil reconhecê-los e muito mais divertido desprezá-los. Porém, como as coisas são hoje, compreendo que boas pessoas com ótimas intenções queiram se tornar professores e policiais, mas isso não altera o papel que elas irão desempenhar ao aceitar tais posições. Exatamente. E para quem não sabe, a bruxa malvada do Oeste é do Mágico de Oz. Eu separei aqui para quem está vendo via vídeo a imagem da bruxa, né? Ela tem uma gargalhada única, né? Bastante marcante. É aquela típica gargalhada dos vilões, né? Então, muito interessante aqui a colocação dela. E é isso. Realmente, são pessoas como nós. Se você for entrar numa repartição pública, você vai olhar a cara das pessoas, até às vezes a vestimenta e os jeitos, o jeito de falar. Nós podemos nos relacionar com elas, se você não entrar nos méritos que são tão caros a nós, né, como a ética ou a moralidade do que eles fazem lá. Você pode conversar com eles sobre futebol, o clima, qualquer coisa, e eles vão conversar normalmente com você, né? Óbvio, claro, tem pessoas muito mal amadas nessas repartições todas, mas tem gente normal lá também, né? Tem gente que, pelo menos, que conversa normalmente com as pessoas, sabe responder, conversar, tem uma certa educação, né? Modos, eu diria, não exatamente educação, mas tem modos, sabem se comportar e sabem lidar com o público, alguns. E aí, como é que funciona isso? São pessoas como nós, são seres humanos, ao final de tudo, né? Uma análise institucional examina a dinâmica por meio da qual as instituições da sociedade expressam suas leis, seus costumes e sua cultura. Qual o propósito de uma instituição? Quais as regras que a regem e qual o seu impacto real? E, principalmente, no que consiste uma instituição? Então vamos lá, vou continuar a leitura porque todas essas perguntas vão ser respondidas no decorrer aqui do artigo. O dicionário Random House define uma instituição como sendo um padrão de comportamento ou de relações bem estabelecido e bem estruturado, que é aceito como parte fundamental da cultura. Por exemplo, o casamento. Uma instituição é qualquer mecanismo que seja estável e amplamente aceito dentro de uma cultura para a realização de objetivos sociais, econômicos e políticos. O termo se aplica a conceitos amplos e variados, como a família, o livre mercado, o direito comum, religião e o Estado. Ou seja, instituições, como as pessoas dizem, eu defendo as instituições. Bom, não está dizendo muito sobre a sua pessoa se você diz eu defendo as instituições, porque há instituições boas, há instituições más. Claro, no sentido estrito, no sentido mais utilizado aí de instituições, né? Então, aqui no caso da Wendy, ela diz aqui que o Estado, por exemplo, a família, claro, é uma instituição válida, legítima, né? Porque ela é voluntária, quero crer, né? Que pelo menos a esmagadora maioria das famílias, ela se mantém coesa e junta por vontade própria das pessoas, né? Por livre e espontânea vontade das pessoas. O livre mercado, obviamente, o próprio nome já diz, é livre, então o livre mercado seriam as relações entre as pessoas, relações econômicas, né, entre as pessoas de uma sociedade, voluntárias, claro, e o direito comum também, o direito pode ser entendido como uma relação voluntária, né, a religião, sem dúvida, e o Estado não é voluntário, né. Então nós vamos chegar a dividir as instituições. Sempre questione as pessoas que disserem, não, eu sou um defensor das instituições. Quais? Porque o roubo é uma instituição aí, né? E
Obviamente que a maioria não aceita o roubo, a maioria não aceita o Estado. Se a maioria das pessoas aceitasse o Estado, não haveria nenhum motivo para que houvesse impostos, né? Então as pessoas dariam voluntariamente o seu dinheiro para o Estado e também não haveria nenhum motivo das ordens do Estado serem impostas através das armas e da ameaça contra pessoas pacíficas, né? As pessoas iriam cumprir os mandos e os desmandos do Estado voluntariamente. Então aí não haveria nenhum motivo para coerção estatal. O Estado seria uma outra coisa totalmente diferente do que ela é hoje. Hoje o que o Estado é, bom, ele é uma instituição que só existe pela força, pela obrigação e contrária à vontade das pessoas. Se alguém duvida disso, faça um plebiscito que se deixe as pessoas livres para contribuírem ou não para o Estado, ou que se cria a instituição da secessão individual e vamos ver quantas pessoas vão sobrar sobre os desmandos de Brasília ou do Palácio dos Bandeirantes ou das prefeituras Brasil e São Paulo afora, né? As estruturas e os procedimentos singulares de uma instituição específica irão determinar os resultados que ela produz. Enquanto os procedimentos forem seguidos, as reais intenções daquelas pessoas que participam da instituição são irrelevantes. Um homem pode trabalhar em uma fábrica de doces com a intenção declarada de produzir latas de atum. Porém, quando ele seguir as regras do local de trabalho, ele irá produzir doces. Da mesma maneira, um policial pode genuinamente querer promover uma visão mais livre-mercadista da justiça. Porém, enquanto ele estiver impondo as leis decretadas pelo Estado, ele estará promovendo sua antítese. É a instituição e não o caráter de seus servidores o que define os resultados gerais. É somente quebrando as regras que homens bons podem incidentalmente produzir bons resultados, dentro do Estado, obviamente. Então aqui ela coloca de maneira genial que os resultados vão ser esses. Não adianta você ir trabalhar numa fábrica de doces querendo produzir atum. Quando seguir as regras do local, você vai produzir doces. Então, no Estado é a mesma coisa. E nós temos outros artigos maravilhosos aí. Eu tenho a Ética da Polícia, que é do Fernando. Tem um outro artigo sobre os policiais, um policial libertário. E outros artigos que versam sobre isso também, sobre esse problema, né, dizendo que é muito difícil para uma pessoa dentro do Estado fazer coisas boas. É possível, sim. Por exemplo, um fiscal da Receita Federal que faça vistas grossas para todos os sonegadores. Um policial que apenas faça o bem. O meu irmão, no artigo do meu irmão, que se chama Ética da Polícia, ele mostra ali que a possibilidade, né, de alguns policiais fazerem apenas o bem. Por exemplo, um policial da divisão anti-sequestros, que a sua única atribuição seja combater sequestros. Então ele pode muito bem fazer apenas o bem. E do outro lado, um policial que seja da divisão de narcóticos. Aí este já é muito mais difícil que ele faça o bem, tendo em vista que o comércio de drogas é e deveria ser considerado pelo Estado também um comércio como qualquer outro, ou seja, se você não prende alguém por vender laranjas, você não pode prender alguém por vender uma planta de maconha, por exemplo. Obviamente, essa é a ética libertária, essa é a ética que nós acreditamos, e os direitos, como nós já dissemos em outros artigos, eles só podem existir se forem amplos e abertos a todos. Então, se eu tenho o direito de comercializar o que eu produzo, o meu vizinho que planta drogas também deve poder. Não há nenhuma diferença entre eu que faço a minha cerveja e o meu vizinho que planta maconha. Então todas as pessoas devem ser agraciadas, né? Ou são já naturalmente agraciadas com o direito de liberdade, né? De trocar a propriedade, de realizar trocas voluntárias com quem bem entender, com quem quiser também, obviamente, né? Mas com quem ele bem entender e trocar o que ele bem quiser, pelo que a outra pessoa quiser, claro. A irrelevância das intenções pode ser um fator salutar. Por exemplo, enquanto todos respeitarem as regras do livre mercado, ele irá funcionar como um mecanismo de liberdade e prosperidade, mesmo que alguns de seus participantes sejam seres humanos vis. Você pode comprar bens de um homem que jamais permitiria entrar em sua casa, e ele pode lhe desprezar profundamente, ao mesmo tempo em que o dinheiro troca de mãos. O livre mercado, ou o mercado em si, ele proporciona, né, esse tipo de interação. A interação que faz com que o racista compre de quem ele despreza,
o nazista, qualquer perversão que a pessoa tiver, o estatista do libertário, qualquer perversão, qualquer ódio que a pessoa tiver dentro dela, ele faz com que aquilo não importe tanto. Veja a quantidade de pessoas hoje em dia, por exemplo, que fala da China ou dos chineses, tem algum tipo de preconceito, mas na hora de comprar, não olha muito para isso. Compra os produtos lá do Xing Ling sem problema nenhum, porque realmente ela está em busca do melhor para ela, né, para si. E assim deveria ser sempre a sociedade, né? Óbvio que nós podemos realizar boicotes, né, e nós temos esse direito de comprar de quem quisermos e frequentarmos os espaços que nós quisermos, claro, contanto que os donos desses espaços permitam, mas nós podemos sim realizar boicotes sociais. Um pouco como essa cultura do cancelamento, porém de uma maneira a realmente melhorar a sociedade, né? A cultura do cancelamento piora a sociedade, ela do jeito que está sendo feita hoje, porque ela está mirando nas pessoas que têm uma posição mais conservadora, né? Essas pessoas são as que menos mal, elas ainda são, sim, estatistas, pessoas como Donald Trump e os seus seguidores, muitos dos seus seguidores, têm uma ideia de um Estado forte, um Estado que bombardeie lugares que não gosta, que se impõe através da força, e mesmo assim que continuem cobrando impostos de todos e fazendo mal, né, para a sociedade. Os lockdowns, quem começou toda essa insanidade toda, ao meu ver, assim, quem realmente solidificou toda a insanidade da fraudemia, e eu quando leio esse artigo, nós estamos sob a maior ditadura mundial já vista, né, a ditadura da fraudemia. Quem consolidou essa tendência mundial dos líderes realmente tomando medidas completamente descabidas e autoritárias foi o Donald Trump. Então, seus seguidores não têm nada que reclamar, foi ele que começou, ele começou não, mas ele foi um dos grandes responsáveis pela normatização, né, de todas essas medidas, e ele forçou, ele realmente fechou o país, fechou voos, fechou aeroportos, uma medida completamente descabida, né? Entre outras, né? Então a gente vê que essas pessoas se odeiam, né? Uma pessoa que gosta do Trump não gosta da outra pessoa, elas não são boas pessoas, mas elas compram uma das outras, né? Não é desse caso que ela está falando aqui no parágrafo, mas continua havendo isso, né? Hoje você é Bolsonaro ou você é contra o Bolsonaro aí no Brasil, ou você é a favor de medidas ditatoriais tenebrosas, ou você é contra, mas as pessoas continuam comprando umas das outras, se relacionando umas com as outras, graças a Deus, né? E mesmo tendo essas diferenças tão gritantes. Você não sabe a opinião do seu padeiro, por exemplo, sobre tudo isso, né? Mesmo que ele esteja forçando máscaras hoje no estabelecimento dele, pode ser que seja apenas para não ter uma multa ou algo do tipo, né? Ou ele esteja com medo do Estado fazer alguma coisa com ele, ou mesmo que ele esteja com medo da doença e tenha se rendido aos desmandos do Estado, seja a favor de tudo isso, você não sabe, e é melhor mesmo que não saiba. Eu acho que em algum ponto as redes sociais vieram para estragar um pouco essas relações, todo mundo tem que ter uma opinião, eu discordo disso, eu acho que não. As pessoas não têm que ter opinião sobre tudo. Eu não tenho nenhuma opinião sobre física quântica, sobre física. Eu não sei nada sobre física. Aliás, estava vendo outro dia um vídeo sobre física. Me surpreendi com tão pouco que eu sei sobre física. E como é que eu teria uma opinião forte ainda sobre física que me fizesse brigar com meus amigos sobre física? No futebol eu não sei mais nada há muito tempo também. Não me interesso, não quero nem saber quem é da seleção, quem não é, ou quem ganhou a Copa do Mundo. Meu interesse por futebol virou zero. Como que eu vou ter agora uma opinião forte e vou discutir com meus amigos sobre futebol, entrar em brigas de futebol? De maneira nenhuma, né? Eu acho que ou uma discussões mais acaloradas, de maneira nenhuma. Do mesmo jeito, as pessoas não deveriam ter opiniões sobre o que elas não perdem nem um segundo sequer para estudar sobre. Esse é o caso aí que a gente vê hoje de máscaras. Com certeza a pessoa que é a favor do uso de máscaras não leu nenhum estudo sobre as máscaras, porque se tivesse lido os estudos que saíram sobre máscaras, seria contra. A pessoa que é a favor de lockdowns, a mesma coisa. A pessoa que é a favor do Estado
idem. Então, as pessoas não deveriam discutir sobre as coisas que elas não se interessam de fato, sobre as coisas que elas não se debruçam, estudam, têm um interesse genuíno. E isso eu vi muito na minha vida pessoal, até os amigos que nunca se interessaram pelas minhas ideias. Eu, há 20 anos praticamente, estudando libertarianismo e falando para eles, eu tenho um instituto, chama Instituto Mises, agora depois mudou para Rothbard, e nunca se interessaram, libertarianismo é assim, assado. Nunca quiseram saber, nunca leram um artigo sequer do meu instituto. E de um tempo para cá, todos viraram comentaristas políticos, econômicos, defendem o SUS, acham que o SUS é uma maravilha, ou defendem medidas autoritárias, ou falam que o Bolsonaro está erradíssimo em todas as medidas que toma. Obviamente não, né? Nem a Dilma esteve errada em 100% das medidas que ela tomou. Então, falar uma coisa dessas é terrível, chamando Bolsonaro de nazista. Bom, o Bolsonaro tem muitos defeitos, né? Nazista de maneira nenhuma. Fascista ele até pode ser, mas ele é muito menos fascista do que todos os outros políticos brasileiros, né? Pelo menos na superficialidade que eu conheço ele, né? Mas ele me parece ser muito menos fascista do que outros, como o próprio presidente Lula, que tinha uma relação, digamos, pouco republicana com grandes construtoras, com grandes açougues, né? Então a gente vê, ou o pessoal lá do PSDB, que governou São Paulo durante tanto tempo, com relações completamente promíscuas ali com as empresas de trens, né? O José Serra, né, conhecido por receber muita propina do pessoal dos trens, acusações gravíssimas de amigos meus que trabalhavam lá, dizendo que o José Serra ia em pessoa receber propina na empresa de trens francesa, e por aí vai, né? Ou seja, pessoas muito mais fascistas do que Bolsonaro aí, inclusive essas pessoas chamam ele de fascista. O fascismo não é qualquer coisa, nós temos um artigo muito bom, vou ler muito em breve, talvez o próximo artigo que eu vou ler vai ser um artigo sobre o fascismo, para explicar de vez o que é o fascismo, né? Mas o fascismo é esse conluio entre grandes empresas e governo, que é o que nós assistimos hoje. Os Estados Unidos é evidentemente, né, o fascismo, uma nação fascista hoje em dia. Veja o conluio entre o governo americano e as grandes empresas de tecnologia, as farmacêuticas principalmente agora, veja o Brasil também. O fascismo de verdade foi o grande vencedor do século XX, né? É o regime, na maioria dos países do mundo hoje, é o fascismo, já faz décadas, né, para falar a verdade, mas o fascismo tá aí há décadas. O Bolsonaro, obviamente, por estar dentro, né, desse ser presidente de um país, ele tem um quê, porque ele preside uma nação que tem esse regime, né, o regime fascista em vigência, porém ele tem umas ideias menos fascistas do que é o próprio regime ou do que os outros governantes antes dele tinham, ou que os seus adversários, possíveis adversários aí têm. E mesmo assim, e as pessoas usam esse tipo de expressões, só para concluir, as pessoas usam esse tipo de expressão, demonstrando não ter nenhum tipo de conhecimento sobre o assunto e querem e acham que podem e devem dar opiniões fortes, inclusive brigando com amigos. Eu tive amigos que brigaram comigo agora por conta de discussões políticas. Eu não estava discutindo, eu estava apenas mostrando um ponto para eles, mas eles ficaram sentidos, né? Porque eu tenho uma opinião completamente diferente da que eles têm. E eles, em nenhum momento algum, param para pensar que eu estudo isso há muitos anos e eles veem jornal, veem televisão. Eles nunca pegaram um livro de economia ou de política para ler. Eu sou contra isso, acho que as pessoas não tinham que ter essas discussões acaloradas sobre coisas que elas simplesmente desconhecem. O coronavírus é uma dessas, a esmagadora maioria das pessoas não sabem absolutamente nada sobre a doença e não se interessam em ler, apenas ouve os ditos especialistas, entre aspas, né? E, ok, qualquer coisa que me falarem tá ótimo. Se a Rede Globo e um político falarem, eu aceito. Terrível, né? Uma coisa terrível e acham que estão bem informados. Eu estou bem informado, assisti o telejornal hoje.
E nada mais mentiroso do que isso. O Thomas Jefferson Thomas Jefferson, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? Ele tem uma frase que diz que a pessoa que não lê nada além de jornais é menos informada do que uma pessoa que não lê nada. E, obviamente, é isso mesmo, 100% correto. A pessoa que só lê jornais, ela tem a visão que o jornal está querendo vender para ela. Ela não tem a visão da realidade da coisa, como as coisas são. Ela pode, se você souber, se você tiver uma boa capacidade de distinguir a verdade da mentira, ou de interpretar fatos, interpretar textos, e ler nas entrelinhas alguma coisa, você até pode tirar algum proveito de ler um jornal. E você tiver algum conhecimento extra também, você pode tirar algum proveito de ler um jornal. Mas se você só lê jornal, você não tem nenhum conhecimento. Você só sabe o que aquela pessoa está falando. E o que aquela pessoa está falando é verdade, é mentira, você nem se importa, você não vai atrás. Você não faz uma investigação própria para ir atrás de tudo aquilo e tirar suas próprias conclusões. Eu saio um pouco do tema, mas vamos voltar ao tema aqui. Então eu vou continuar a leitura. Em termos gerais, as instituições podem ser divididas em dois tipos. A primeira divisão é entre instituições espontâneas e instituições planejadas. Um exemplo de uma instituição espontânea é a família. Ao menos na cultura ocidental, ninguém predetermina quem irá casar e quem irá ter filhos. Tais decisões permanecem totalmente a cargo dos indivíduos envolvidos. Já comentei isso, então eu vou continuar a leitura. Já um exemplo de uma instituição planejada é o sistema de ensino público, o qual é totalmente definido por regras que uma autoridade centralizada impõe, desde o alto, sobre todos os indivíduos que dele participam. Instituições planejadas podem ser ulteriormente subdivididas em dois tipos, pois nem todas elas são coercivas. Por exemplo, para se produzir um produto específico, como um automóvel Toyota, uma empresa tem de estabelecer regras rígidas e impô-las sobre seus trabalhadores. E ainda assim, tal empreendimento continuará totalmente voluntário. Ninguém é obrigado a fazer parte dessa empresa. Esta é a segunda distinção geral entre as instituições. Uma instituição planejada é voluntária ou coerciva. Todas as instituições espontâneas e não coercivas são libertárias em seu funcionamento. De novo, as intenções daqueles envolvidos são irrelevantes para essa conclusão. Uma instituição pode ser repugnante em seus propósitos. Ela pode promover intolerância religiosa ou fanatismo racial, mas, enquanto ela não empregar coerção e não utilizar de violência contra inocentes, seu meio de funcionamento será libertário. É isso. As empresas elas têm, claro, as suas normas, suas regras rígidas, só que cada funcionário que está ali dentro aplicou para trabalhar dentro, ela foi atrás e procurou um emprego ali e quis voluntariamente trabalhar naquele lugar. E pode sair ao momento que quiser, pedir demissão amanhã e ir embora, nunca mais voltar e acabou. E já no Estado, as coisas não são exatamente assim, e eu vou seguir a leitura. Igualmente, todas as instituições planejadas que dependem da coerção para funcionarem são antiéticas ao libertarianismo. De novo, um homem pode se juntar a um odioso aparato estatal, como o sistema de ensino público, com a cônscia intenção de fazer o bem. O economista F.A. Hayek popularizou a noção de consequências não premeditadas ao observar que atos ou intenções conscientes frequentemente produzem resultados não antecipados. Isso explica porque homens bons, que agem por meio de más instituições, irão gerar resultados perversos. Homens bons, agindo por meio do Estado, irão apenas fortalecer sua legitimidade e seu arranjo institucional. Aí a gente já está chegando na resposta. Não importa o seu objetivo, a sua índole, o que você acha que seria melhor para o povo. Ao se juntar ao Estado, você vai produzir resultados maus.
você vai produzir maus. O Estado não produz bens, ele produz maus. Então, por exemplo, mesmo na educação, que é o exemplo dela, o professor ele vai dar aula e ele vai ser obrigado a seguir as regras dessa instituição planejada. E como você acha que são essas regras da instituição planejada? Forçada, né, coercitiva, o Estado. Você acha que o Estado vai fazer regras que podem vir a diminuir o seu poder? Você acha que o professor vai ensinar ideias ou ideologias ou as coisas como são? Se isso colocar em risco a sua posição, o seu futuro nessa profissão, né, pelo menos né, dentro dessa empresa, ele vai poder ensinar coisas assim? Dificilmente. Nós temos casos aí de professores libertários dentro do Estado. Tem um outro artigo que chama Os Libertários e o Estado, do Walter Block, que ele dá uma contrastada um pouco com esse. Também vou ler, porque é interessante ter uma visões um pouquinho distintas sobre o mesmo tema, né? Mas são exceções. A regra, todos aqueles que seguem a regra, seguem a cátedra, seguem tudo que é mandado pelos superiores, todos aqueles que seguem essas regras vão produzir maus resultados. Mesmo que se a pessoa for libertária e for abertamente libertária, eu acho que antes de conseguir esse emprego, ela provavelmente vai escorregar em algum ponto, né? Porque ou ela mente na prova, se for um teste, né, que ela vai fazer, ou ela mente na entrevista de emprego, ou ela muito provavelmente não vai agradar o chefe que vai contratar, né? O chefe com certeza tem mais anos dentro dessa indústria perversa, né, que é o Estado, e ele sabe, né, ver que quando uma pessoa está no esquema e quando a pessoa não está no esquema, né? E provavelmente o libertário vai cair antes. Talvez ainda mais importante, a participação de um homem bom em um sistema coercivo tende a enfraquecer as alternativas concorrentes. No caso, as instituições que poderiam satisfazer as necessidades individuais sem recorrer à coerção. Por exemplo, a pessoa que se junta à educação estatal, por exemplo, ou à saúde estatal. Ela está ali prestando seus serviços em troca de uma boa remuneração, né? Ou às vezes nem tão boa, mas de uma remuneração. E o serviço acaba sendo grátis, né? Ou pelo menos não é cobrado novamente do consumidor, né? Ou do súdito, né? Então as pessoas todas são obrigadas a pagar impostos, né? São roubadas. E esse dinheiro, o produto do roubo, né, das pessoas, dos impostos, os impostos são roubo, né, porque eles não são voluntários, e é essa voluntariedade que faz uma ação ser legítima ou não. Então, se uma pessoa ou um grupo de pessoas te tira o produto do seu trabalho à força, contra a sua vontade, isso é um roubo, não interessa se essas pessoas se auto-intitulam Estado ou não, ou são apenas uma gangue de ladrões. E tudo que é involuntário é um crime, né? Por isso, essas pessoas trabalhando ali para o Estado, elas vão prestar o serviço que não vai ser cobrado. E esse serviço, por não ser cobrado, acaba prejudicando uma solução que seria um pouco melhor. Não 100%, porque nós temos aí alternativas ao Estado. Graças a Deus o Brasil é um país que permite, né, que, por exemplo, a saúde não seja um monopólio estatal. O Estado se envolve demais, ele não deveria se envolver na saúde de maneira nenhuma. Todos os serviços que são importantes, o Estado deveria ficar muito longe, como saúde, educação, justiça, segurança, água, tudo que é habitação, tudo que é importante, o Estado deveria ficar milhas e milhas distante. E o que é supérfluo também, mas o que é supérfluo, o Estado atrapalharia menos se ele se envolvesse apenas na produção, vamos supor, de perfumes ou coisas mais triviais, né? Como ele se envolve mais, né, na produção de serviços importantes, esses serviços importantes acabam sendo piores, mais caros e tornando a nossa vida pior, né? Eles roubam metade do que a gente consegue e mesmo assim empresas conseguem competir com o Estado até na prestação desses serviços que são grátis, claro, ignorando que o governo te roubou para prestar esse serviço, mas que eles não são cobrados. Os serviços que o Estado presta não são cobrados alguns, né? Não são cobrados dos seus clientes, entre aspas, né? Então, por exemplo, o SUS é de graça, você vai no hospital público, você não vai ser cobrado. Só que mesmo assim, todas as pessoas que podem, assim que as pessoas melhoram um pouquinho de vida, primeira coisa que as pessoas querem é um plano de saúde. Ou, por outro lado, como
a Wendy McElroy está botando como exemplo a educação. Por outro lado, a educação também, todos que podem, assim que podem, colocam seus filhos, tiram seus filhos da escola pública e colocam na escola privada, porque querem o melhor para seus filhos e podem oferecer isso e oferecem, porque a educação pública, todos sabem, via de regra, não é boa. A educação privada, como ela tem que disputar os clientes no mercado, via de regra é melhor. E a saúde e tudo mais, segurança, mesmo a segurança que também o Estado provê a todos, né, entre aspas, claro, todos que podem investem em recursos extras de segurança, alguns com segurança privada, né, com realmente homens armados ou rondas, né, que protegem essas pessoas ou essas localidades, outros ou com porteiro, grades, alarmes, cercas elétricas. O Brasil parece um cenário de guerra. Um assunto que vale muito a pena ser estudado é o anarquismo individualista do século XIX nos Estados Unidos. Radicais de todos os lados estavam clamando por novos sistemas de governo e por organizações sociais específicas. Por exemplo, dizia-se que a humanidade necessitava da visão anarco-sindicalista das relações industriais. Era necessário um admirável mundo novo. Enquanto isso, os individualistas tiveram um notável vislumbre. Eles afirmaram que a instituição necessária para assegurar a justiça já existia: o livre mercado. Óbvio, não apenas o livre mercado pode prestar o serviço de justiça de uma maneira mais eficiente, como também apenas ele pode fazer a justiça. O Estado não pode fazer justiça porque, para que ele exista, ele já deve cometer injustiças, né? E para que ele se mantenha, mais injustiças ainda. Então, para que o Estado exista, ele deve cometer a injustiça de proibir, ou seja, combater fisicamente, né, criminalmente, com violência, qualquer pessoa que tente disputar com ele o seu monopólio de tomada de decisões em última instância. Pelo menos esse, né? Esse monopólio. Então, entre outros, né, que o Estado hoje se arvora, né? Mas esse é o mais importante, que define o Estado mesmo. Então, o Estado, para existir, mesmo que mínimo, isso é muito importante, mesmo que você seja um minarquista, você se enquadra entre os socialistas, entre aqueles que defendem instituições ilegítimas, antiéticas, né? Então, o Estado, mesmo que ele seja mínimo, ele, para existir, ele já deve cometer injustiças. Então, a justiça passa longe, porque se houvesse a justiça, com J maiúsculo, né, o Estado deveria se autocondenar e desaparecer. Mas como ele não existe, ele não pode prover o serviço de justiça, ele se condenaria, claro, só para explicar para quem chega agora, né, ele se condenaria por ter agido criminalmente contra os concorrentes. Então, se tem uma outra pessoa e abre, por exemplo, se eu abrir um tribunal, muito provavelmente o Estado vai me prender. Fala, não, você não tem essa. Isso é um monopólio nosso, você não pode fazer isso, você está preso. Essa prisão seria ilegal, eu entraria. Aí que entra a coisa, né? Entraria com um processo. Como não temos mais ninguém acima do Estado, eu perderia, mas se houvesse, eu entraria com o processo, o Estado ele seria julgado e seria condenado e a livre concorrência imperaria. Mas isso não é assim. E para que ele se mantenha, o Estado também tem que agir com violência. Não apenas essa de coibir os concorrentes, mas também ele precisa adquirir seus fundos, conquistar clientes de maneira forçada. Porque ninguém seria estúpido o suficiente para consumir voluntariamente os produtos estatais, né? Obviamente, o livre mercado, como eu já comentei, pode ir prover, mesmo onde não pode, ele prover serviços bem melhores do que o Estado. E de maneira mais barata. Se você pegar o tanto que o Estado nos rouba, o que ele presta de serviços, você vai ver uma ineficiência inacreditável, né? Qualquer empresa que agisse dessa maneira não conseguiria disputar no mercado, obviamente. No mercado livre, com concorrência, é impossível uma empresa ser tão ineficiente quanto o Estado. Os individualistas anarquistas argumentaram que era desnecessário inventar novos esquemas ou projetos. O que era realmente necessário era se livrar do Estado e permitir que o livre mercado, o qual já existia, funcionasse. E o mecanismo que garantiria seu correto funcionamento seria o contrato, entre aspas ela colocou, a materialização do consentimento de um indivíduo. Com efeito,
Eles acreditavam tão veementemente no poder do contrato que a sociedade ideal era chamada de sociedade por contrato. O livre mercado poderia satisfazer não apenas objetivos econômicos, mas também sociais, como a justiça. Por exemplo, houve várias e excelentes discussões entre eles sobre os vários meios pelos quais um sistema de tribunais privados poderia arbitrar e adjudicar conflitos. Esses anarquistas seriam os anarquistas, os proto-libertários, né, as pessoas que vislumbraram o libertarianismo antes do seu tempo, né, antes, obviamente, de Rothbard desenvolver todo o pensamento de uma maneira mais sistemática, né. Porém, eles já pensavam, já raciocinavam como poderia a sociedade viver sem o Estado. Eles imaginaram um contrato. O Hans Hermann Hoppe, que é um dos grandes economistas da escola austríaca, né, um dos grandes teóricos libertários, vivo hoje ainda, ele chama de sociedade de leis privadas. Sim, tudo é um contrato, todas as nossas relações, às vezes tem contratos implícitos, né? Por exemplo, você vai num restaurante, já está implícito, né? Que você vai entrar no restaurante, você vai pedir comida, você não vai pagar antecipado aquela comida, né? Normalmente, né? Tem os fast foods ou outros tipos de restaurantes que você paga antecipado, mas você entra lá, você não paga antecipado, você pede o que você quer, você consome a sua comida ali, e no final você vai ter que pagar. Isso é um contrato implícito, um contrato que já é um uso e costume da sociedade, não tem como você fugir desse contrato. E há outros também, mas a sociedade que eles pensam é uma sociedade de contratos, que pode ser materiais implícitos ou explícitos. E nós libertários acreditamos nisso também, que a sociedade seria regida por contratos e livremente firmados, com cláusulas de saída. Você nunca pode assinar um contrato que te prenda para o resto da vida, e não apenas você, mas os seus filhos, netos, bisnetos e pessoas que você nem imagina da sua família que vão existir um dia, você jamais vai conhecê-los, né? Então, nós não acreditamos nesse tipo de contrato. Todos os contratos devem ter uma cláusula de saída e devem ser voluntariamente firmados e valem apenas para as pessoas que estão assinando aquele contrato. Claro que você pode assinar contratos se você tiver filhos, né? Porque eles são menores e incapazes, eles não podem. Então, você pode se responsabilizar por algo ali que eles façam, né? Mas é você que está assinando. Se eles, enquanto menores incapazes, estão ali irresponsáveis também. E você será o responsabilizado por qualquer coisa que acontecer. Você pode fazer isso. Mas não pode, por exemplo, vender o seu filho para a escravidão. Porque você não é dono do seu filho, você apenas tem a guarda dele. É importante também fazer essas distinções para que ninguém fique com ideias erradas sobre o libertarianismo. As crianças não são propriedade de ninguém. Os pais, eles são os legítimos guardiões. E ser guardião não quer dizer que você tem a propriedade do corpo do seu filho, a propriedade do seu filho. Você é o legítimo guardião, você pode até dar ordens para o seu filho, vai arrumar o seu quarto, vá para a escola, vai estudar. Pode, porém você não pode fazer qualquer coisa com a criança, né? Portanto, a solução para a injustiça e a tirania não era a hercúlea tarefa de criar alguma nova instituição totalmente inédita. A solução era remover todos os obstáculos existentes às instituições da liberdade. Predominantemente, isso significava remover o Estado. Nessa tarefa, homens bons que emprestassem sua respeitabilidade ao Estado compreensivelmente estavam entre os piores obstáculos. No mínimo, eles estavam entre aqueles que faziam os obstáculos funcionarem. Eles produziam injustiça. As pessoas boas não deveriam realmente se juntar ao Estado. Eu acredito realmente que tenham pessoas boas dentro do Estado, pessoas que têm uma boa índole, né? Porém, eu acredito sim que por ignorância, por não jamais terem sido apresentadas a esse ponto de vista libertário, elas acabam por se iludirem, né? E acharem que podem ser boas e estar ao lado do mal, né? O mau Estado. Ou podem produzir resultados bons dentro do Estado. Ou acham que os resultados que elas estão produzindo seja bom, por pura ignorância. Mas acredito que a maioria perceba, né, que o que faz dentro do Estado não é tão bom assim, mas acabam por se corromper, por
perder qualquer senso de moralidade a partir dali. Você vê a polícia, né, hoje, como uma ilustração aqui para esse artigo, o que a polícia faz hoje durante a pandemia, né, os policiais se juntaram muitas vezes pensando, sim, acredito, em proteger a população de crimes, né, trazer segurança, uma estabilidade, né, para a sociedade. E se vem aí como aquele policial que foi assassinado pelos seus colegas, né, lá em Salvador, aquele policial percebeu tudo, né, ou ele já tinha uma boa índole e acabou se vendo num conflito gigantesco, né, de ético pessoal ali, né, porque ele se alistou, fez o treinamento, tudo para proteger a população, os homens de bem, né, as pessoas boas da sociedade, os pais de família, as pessoas que trabalham, né, as pessoas que lutam para a sobrevivência, né, de uma maneira ética, legítima, pessoas honestas, né, que nunca cometeram o crime, nunca fizeram mal para ninguém. E o policial se viu na condição, com as ordens de tocar o terror nessas pessoas, de prender, bater e, em última instância, até matar uma pessoa que se recuse a obedecer um desmando como esses que os governadores e os prefeitos estão tomando lá, estão ordenando nos estados e municípios, de bater e prender e sequestrar pessoas que se recusam a ficar em casa, trancados, enquanto vêm os seus filhos com fome, com desespero, sabe? E ficar dentro de casa vai dando depressão nas pessoas, e isso diminui também o sistema imunológico, né? Então o policial se viu num conflito terrível, ao perceber para quem ele estava trabalhando, né? E sempre foi, essa é a grande verdade. O Estado, independente de pandemia ou não pandemia, ele sempre foi essa instituição que ataca as pessoas pacíficas. Essa é a estratégia do Estado de sobrevivência. O Estado, para sobreviver, ele precisa fazer isso. Ele precisa atacar pessoas, ele precisa roubar das pessoas. E ele precisa atacar pessoas que resistam a ele. Então, eu sempre digo aos meus amigos que têm medo de guerra, né, que nós vivemos há muitos e muitos anos, há séculos, né, uma guerra, uma verdadeira guerra. A guerra do Estado contra nós. Por exemplo, no Brasil de hoje, só não há uma verdadeira carnificina, a gente não vê o exército metralhando as pessoas à torta e à direito nas ruas todos os dias, porque nós, sociedade, nós, pessoas honestas, estamos completamente rendidos, não apenas desarmados de armas físicas, de armas de fogo, né? Como também nós fomos doutrinados a ponto de pessoas boas se juntarem ao Estado. Fomos doutrinados, nos fizeram esquecer o que é certo e o que é errado. Por exemplo, ela usou o exemplo da educação. Então, o que é educação? Como a pessoa se junta para educar as crianças, se junta a uma organização para educar as crianças, enquanto essa instituição vive do roubo, vive da violência. Que tipo de educação você pode dar quando as coisas já nascem desse princípio? Nenhuma. Mesmo coisa, juízes e outros ligados ao setor judiciário, né, que se juntaram pensando em fazer a justiça. É um pouco difícil de comprar essa, porque como uma pessoa é tão inocente, tão ingênua, a ponto de simplesmente achar que há a possibilidade de se fazer justiça por dentro do Estado, sendo que o Estado, para existir e para se manter, deve ser injusto. Não é possível que uma pessoa que, sabe, tenha realmente uma condição, um intelecto, né, para passar nos concursos de juiz e tenha estudado tanto, não se atente a esse fato tão óbvio, né? Mas é claro, a propaganda é gigantesca e ela começa na escola. Então, por isso a Wendy McElroy, aqui nesse artigo, usou o exemplo de um professor de escola. E é isso mesmo, os professores são também muito culpados por tudo, pelos maus da sociedade, porque eles ensinam a idolatria ao Estado. Eles doutrinam os seres humanos, né, as pessoas, crianças, né, que depois vão crescer e virar os grandes atores da sociedade, eles que começam essa doutrinação.
vai passar. A doutrinação também é feita pela mídia, comprada pelos governos, sempre. Quem tem mais dinheiro que o governo, nenhuma empresa privada jamais sonharia em ter tanto dinheiro quanto o governo, nenhum banco. Nenhum banco tem tanto dinheiro quanto um governo. Então, quem pode comprar as pessoas, instituições como essas? Instituições como a imprensa. Quem pode comprar? O governo. E o governo é o grande proprietário de imprensa, de escolas. Por isso. Porque ele sabe que para que ele continue existindo, essa máquina de doutrinação precisa existir. Então, a pessoa, eu sou bom. Eu me juntei ao Estado para educar as crianças. Sim, mas o que é que você está ensinando? E depois, quando essa criança desenvolver um raciocínio, como nós libertários desenvolvemos, apesar de toda essa doutrinação de todos os professores de escolas públicas e privadas, porque as privadas no Brasil também se submetem ao MEC, o que será deles quando esses libertários desenvolveram o raciocínio e perceberem que mentiram e que toda a educação que eles tiveram na escola pública agora foi mantida com dinheiro roubado. Foi forçada, educação obrigatória, ou seja, ou você manda os seus filhos para a escola para serem doutrinados e manterem o Estado, ou o Estado te prende e te tira os seus filhos. Isso, graças a Deus, está mudando. Houveram e ainda existem muitos heróis no Brasil que ousaram não colocar os seus filhos nesse sistema de educação completamente perverso, que é o sistema de educação formal do Brasil, independente da escola, porque todas as escolas seguem o currículo do MEC, e ousaram fazer o homeschooling, mas correram um grande risco de terem os seus filhos retirados deles, perderem a guarda dos filhos e serem presos, por ousarem não deixarem os seus filhos serem doutrinados. Que tipo de educação é essa? Isso não educa ninguém, isso deseduca. Isso mal informa as crianças. Porque a escola dá informação. Quem educa são os pais. A escola poderia contribuir também com isso. Claro, colocar os seus filhos numa escola, obviamente não no Brasil, né, mas em algum lugar que haja liberdade de educação, numa escola católica, ele vai ter educação católica, ele está contribuindo em casa, você dá a educação mais mundana para os seus filhos e a educação religiosa, o seu filho pode receber de pessoas com mais capacidade, sem dúvida. A escola deveria ajudar em muito, principalmente a classe mais baixa, de pessoas menos afortunadas da sociedade, que não tem a condição, às vezes, intelectual de poder educar os filhos, ou não receberam dos pais uma educação, às vezes nem tiveram pais para educá-los, e sim, a escola poderia ajudar também essas pessoas. Eu não tenho condições, eu não sei o que é certo e o que é errado. Vocês dão uma força aí, e as pessoas vão lá e dão uma força. Os professores, poderiam ter professores libertários que educaram seus filhos dentro da ética, da moralidade, mas não necessariamente, né? Os pais têm que educar em casa, então. Mas nós podemos ter ajuda de profissionais, pessoas gabaritadas para tal. Nunca forçado. Nunca forçado. Nada forçado é correto. Então, independente do cargo, e eu tive amigos que falavam, não, mas meu pai é pesquisador de não sei o quê. Ótimo, se ele é tão bom assim, ele não vai ter nenhum problema no Ancapistão, né, como nós chamamos, uma sociedade libertária, ele não terá nenhum problema. Ele vai facilmente empregado numa empresa privada. Agora, se a pesquisa que ele faz é inútil, como tem muitos pesquisadores que fazem pesquisas completamente inúteis e são pagos pelo Estado para isso, ou são piores do que inúteis, são perversas, são pesquisas compradas para obter resultados que interessam ao Estado, como foi em Manaus, e esse crime ainda não foi resolvido, o crime da pesquisa com a hidroxicloroquina em Manaus, onde médicos, para promoverem uma agenda política, fizeram um estudo com a hidroxicloroquina, assassinando as cobaias humanas, né, desse estudo, dando doses do remédio sabidamente letais. Obviamente, deu um resultado terrível, as pessoas morreram tomando um remédio que é considerado um dos mais seguros, não sei, mas é muito seguro.
utilizado há décadas. E há décadas não apenas por pessoas saudáveis o remédio é utilizado. Ele é utilizado há décadas por pessoas com problemas, idosos, até gestantes tomam. Durante a crise do chikungunya, que eles não conseguiram emplacar, né, como uma pandemia, foi a tentativa também da imprensa de emplacar a chikungunya, dengue, gripe suína, gripe aviária. Há anos eles tentam emplacar uma pandemia, dessa vez conseguiram, mas quando foi a chikungunya e viram algum benefício da hidroxicloroquina, a Globo fez uma matéria para mostrar que era seguro até, inclusive, para gestantes a hidroxicloroquina. E agora não é. Então a gente vê pesquisadores perversos que fazem mal para a sociedade, que cometem verdadeiros crimes. E esses no livre mercado não há lugar para eles a não ser a cadeia, a não ser a exclusão completa e total da sociedade. Mas, se a pessoa é boa, um policial, eu acredito que os serviços de segurança vão ser requisitados ainda numa sociedade livre, porque nem todas as pessoas são ou vão se comportar de uma maneira honesta durante o decorrer de suas vidas. E elas precisam, e nós precisamos de pessoas especializadas no combate aos crimes. Sim, policiais vão ser demandados numa sociedade livre também. O libertarianismo não prega que vai acabar a criminalidade, que todas as pessoas vão ser boas da noite pro dia e combauá. Não, Hakuna Matata. Não exatamente. Sim, vai ser bem melhor, porque não há o crime institucionalizado. Essa é a grande diferença do libertarianismo para a sociedade de hoje. Na sociedade de hoje, nós temos os criminosos comuns, os criminosos privados, né? Que são essas gangues de ladrões, os traficantes que, além de venderem droga, cometem outros crimes e para manter os seus impérios, eles precisam assassinar os concorrentes. Tudo isso pode ser que exista também no livre mercado, numa sociedade libertária. Claro, o traficante não vai precisar matar ninguém. Ele vai concorrer num livre mercado. E você, muito provavelmente, não vai querer comprar de uma empresa que você sabe que tá aí matando um monte de gente na rua. Se você tiver opção. Se as drogas fossem liberadas no Brasil do dia para noite, você poderia comprar do seu Manuel, da padaria, que você tanto conhece e confia, sabe que ele nunca vai matar ninguém. Ele poderia ali te vender um baseado, como vende o cigarro da Philip Morris, como vende a cerveja, a pinga, o rabo de galo. Você sabe que ele não mata ninguém, ele concorre no livre mercado. Mas na época da lei seca dos Estados Unidos, ele não estava concorrendo. O Al Capone tinha que matar os seus concorrentes, tinha que fazer toda essa guerra que nós vemos no Brasil em relação às drogas. Ele tinha que fazer aquilo, porque era ilegal a bebida. E ele era um traficante de bebida. Além de assassino, claro, e outros crimes que ele cometeu. E acabou sendo preso por um não crime, né? Por uma coisa que não tem nada de criminoso, que é sonegação de impostos, que é a legítima defesa que todos deveriam praticar. Criminosos ou não, todos deveriam parar de dar dinheiro para o Estado. E aí, se o Estado não existisse mais, nós não teríamos mais o crime institucionalizado, que é o crime estatal, que é um crime que aflige a todos nós, não de maneira igual, apesar deles dizerem, não é de maneira igual, alguns conseguem fugir, graças a Deus, do crime estatal. Outros são privilegiados pelo Estado, que lhes dá benefícios, não que eu recrimine, eu acredito que esses benefícios devem continuar, porque eles fazem bem para a sociedade, mesmo que a intenção não seja boa, a intenção seja favorecer um colega, dando um tipo de isenção fiscal. Mas essa isenção fiscal, ela faz bem para toda a sociedade. Mas ela deveria ser estendida a todos. E a Wendy McElroy, ela também diz aqui que os homens bons, eles ficam no caminho, né, entre nós e a liberdade. E é verdade. Porque essas pessoas que são boas, que têm uma aura boa, uma índole boa, elas acabam por confundir o resto das pessoas. Elas falam, não, mas o sujeito é bom mesmo, eu sei, ele trabalha no Estado, então o Estado não é tão ruim assim. Não, o Estado é ruim. Aquela pessoa boa que se juntou a algo errado. Como, imaginem uma máfia dos Corleone lá do filme. Eles assassinavam pessoas, tal, cometiam alguns crimes. Pode ser que alguma pessoa boa se juntasse a eles. Isso faz daquela máfia algo bom? Não, mas se muitas pessoas derem essa fachada as máfias normalmente têm uma fachada também, eles se importam com a imagem deles, né? O Don Corleone ajudava as pessoas, os amigos, as pessoas que davam suporte, que era interessante para ele ajudar. Assim como as máfias do Brasil, os traficantes do Brasil, eles
Eles ajudam as comunidades, o pessoal da comunidade tem uma boa visão, às vezes, dos traficantes. Fala, não, o traficante é bom. Porque, claro, dentro da comunidade deles, eles não querem que tenha crime, porque crime, se tiver uma alta criminalidade, pode haver uma pressão do Estado para invadir e acabar com a criminalidade. Então, eles mesmos fazem a segurança ali. Normalmente, são lugares seguros para os moradores, né? Eles dão, às vezes, comida, fazem festas. Igualzinho o Estado, é a mesma coisa, mas no fim a índole dessas pessoas não é boa, eles não estão só querendo comercializar drogas, óbvio, eles cometem uma miríade de outros crimes, como o Estado, igual o Estado. Então, uma pessoa boa faz a diferença? Não, não faz a diferença. Essa pessoa ainda está trabalhando para uma organização criminosa, que é o Estado, e cumprindo as ordens do Estado, que certamente não são do melhor interesse da sociedade. Se fosse, seriam voluntários. Todas essas instituições seriam voluntárias. Então, para concluir, apenas uma curta frase da Wendy McElroy. Ela fala: então, para a mulher que diz meu marido é um bom homem, devo relutantemente responder: não importa. A verdade é essa. Tanto faz, eu acredito que seu pai possa ser uma boa pessoa, mas o que ele faz não é bom, ele não está certo. As pessoas para que ele trabalha são ruins e ele segue ordens ruins, mesmo que ele não faça coisas ruins. Um enfermeiro do SUS, que está lá prestando um serviço de enfermagem, vai lá, ajuda os pacientes todos os dias, não importa. Eu acredito que sejam pessoas boas, tenham pessoas muito boas nesse meio, mas não importa. A organização para a qual elas trabalham é ruim e o fato delas trabalharem para essa organização ajuda a nos afastar desse objetivo que é a liberdade, que é convencer as pessoas do mal do Estado, abrir os olhos de todos para que todos enxerguem que o rei está nu e não mais o respeitem. Parem de respeitar, de obedecer ao Estado ou de endeusar o Estado e cheguem à conclusão de que o Estado não merece nenhum tipo de obediência. Não vamos obedecer bandidos, né? E o Estado é uma organização criminosa. Bom, eu acho que com isso eu concluo. Vou tentar ler o artigo do Bloch também, que dá meio que uma contrastada, dá uma justificada um pouco maior em se trabalhar para o Estado, porque obviamente, né, que existem certas condições que podem obrigar as pessoas a irem trabalhar para o Estado, existem trabalhos e trabalhos para o Estado, como o próprio artigo do meu irmão sobre a polícia mostra, né? Então eu vou acabar lendo também esse outro artigo, brevemente, mas fica a conclusão da Wendy McElroy aqui. E leiam também, leiam os outros artigos da Wendy McElroy, ela é uma autora ótima, vale muito a pena ler. E procurem também se informar e debater com seus amigos sobre esse tema. Um tema interessante, cativante, de moralidade, ética, e que realmente carece um debate, mas eu vou trazer para vocês mais argumentos em breve sobre esse tema. Então, muito obrigado e até a próxima.